Talk Wine, com Marcelo Copelo. Não estou te ouvindo, Gilson. Então eu vou cumprimentar os nossos ouvintes da CBN Cascavel, que eu não cumprimentei direito, Roberto Benjamin, Vanessa Stenzel hoje na frente da CBN Vale do Iguaçu, aos nossos ouvintes do Sudoeste. E a você, meu amigo Copelo, bom dia, meu amigo. Bom dia a todos, bom dia, Gilson. Hoje eu vou falar de sobremesa e vinho, me fala disso, como é que é essa história? Olha, a sobremesa é sempre bom, né? Todo mundo adora. Vinhos de sobremesa é uma categoria que muita gente não conhece, não sabe nem que existe. Só que, se você voltar na história, são vinhos muito apreciados, viu? Até hoje se acham tumbas egípcias com ânforas onde continham vinho e consegue analisar e verificar que eram vinhos doces, tá? Os vinhos doces, historicamente, são muito apreciados. Até a gente já falou há pouco tempo aqui do vinho do Napoleão e do Nelson Mandela, que era um vinho doce, que era o Vin de Constance. Então são néctares, de fato. Mas o que é um vinho de sobremesa? São vinhos com açúcar residual. Tá? Quando eu falo de vinhos em geral, vinhos secos, eu falo de vinhos que têm 1, 2, 3, 4 gramas de açúcar. Vinhos de sobremesa são vinhos com 50, 100, 200 gramas de açúcar naturais, tá? Não são adicionados. São vinhos que sobram da fermentação. Normalmente o açúcar que vem da uva se transforma em álcool. Nos vinhos de sobremesa, o vinho ganha álcool, mas sobra açúcar. Natural. Em alguns casos, que a gente chama de vinhos fortificados, então a gente costuma chamar a categoria de vinhos doces e fortificados. São vinhos cujo processo faz com que sobre açúcar, tipo o vinho do Porto. O vinho do Porto, quando chega a 10 graus de álcool, em vez de chegar a 15, ele para em 10 porque adiciona um aguardente. Então o açúcar que viraria álcool fica como açúcar. Então o vinho é doce e alcoólico. Mas como é que se faz um vinho de sobremesa sem ser pelo processo de fortificação? São normalmente uvas colhidas tardiamente, você deixa a uva ficar bem madura no pé, ela concentra muito açúcar, de modo que você produz o vinho e ainda assim sobra açúcar. Tá? Quais são vinhos? Diga, pode falar. Uma pergunta. Esses vinhos eles são mais viscosos, eles costumam ser mais viscosos? Sim, tem uma densidade maior, tem glicerina, a textura é diferente. Tá, mas continua, acabei te interrompendo. Então, quais são os grandes vinhos de sobremesa famosos? Bom, citei o Vin de Constance, que é um caso pontual da África do Sul. Os vinhos de mais prestígio doces do mundo são os Sauternes, que é um vinho feito em Bordeaux, por um processo que é primeiro colhido tardiamente. Só que como a região, quando passa o outono e vai chegando o inverno, ganha uma névoa úmida, e essa névoa úmida causa um fungo que chama-se Botrytis cinerea, mas que é apelidado de podridão nobre. Olha que nome bonito, podridão nobre. Existe isso, poxa vida, não sabia não. Existe. Esse fungo pode ser maligno e afetar a uva, mas no caso lá do Sauterne não. Ele, pelo contrário, ele faz microfuros na casca da uva. A uva, que é uma uva branca dourada, ela fica escura, marronzada, e o vinho ganha muito essa viscosidade, essa textura, e ganha aromas diferenciados. O vinho é sensacional. Só que o rendimento cai muito. Então, enquanto um pé de uva produz uma garrafa de vinho num vinho bom, no caso do Sauterne, o Chateau Yquem, que é o Sauterne mais famoso, assim, o vinho sobremesa mais caro, famoso do mundo, o Chateau Yquem se orgulha de produzir uma taça por pé de uva. Nossa, uma taça! Uma taça por pé de uva, quer dizer, uma coisa muito, muito especial, tá? E claro... O teor alcoólico de um vinho doce, vinho de sobremesa, é maior. Por isso que aquela coisa você toma com uma proporção muito menor desse vinho, você tem um nível de álcool maior. Normalmente sim, mas não chega a ser assim. Um vinho de sobremesa pode ter de 13 graus de álcool até num vinho fortificado 20. Eu vou citar até um que tem pouco. Por exemplo, um vinho de sobremesa muito famoso é o Tokaj, feito na Hungria, que é um dos vinhos mais antigos do mundo, lá do século XVIII, foi demarcada a região na mesma época do Chianti. Desculpa. O Tokaj, ele é feito por uma medida chamada Plutonius. Cada plutônio é uma cesta de uvas com Botrytis.
Então você pode ter 4 plutônios, 5 plutônios, e você tem o Tokai Essência. O Tokai Essência é só feito 100% com uvas com botrytis. O Essência, ele tem um teor de açúcar absurdo, não vou lembrar agora, mas é o vinho mais doce do mundo. Ele pode ter, sei lá, 700 gramas de açúcar, alguma coisa assim, por litro. É um mel. E o teor alcoólico normalmente é muito baixinho, porque a uva não consegue nem fermentar de tanto açúcar. A levedura nem trabalha. E é um vinho que os húngaros às vezes tomam com... primeiro com os pratos normais, com páprica, etc. Eu já fui almoçar em Budapeste e eles estavam tomando com o prato principal, salgado, um vinho desse. Marcelo, você me deu uma ideia agora. Você estava falando de vinho do leste europeu, que quase sempre a gente não associa nunca a vinho. Você fala, por exemplo, de leste europeu, você fala de Polônia, você fala, por exemplo, de Rússia, você fala de vodka. Bebida destilada nesse sentido. E você está falando de vinho no leste europeu. Tem muita vinícola? Tem sim. Vamos comentar disso no próximo programa. Pode ser, tranquilo. Bom tema. Vinho no leste europeu. Eu acho que é uma coisa bacana. Porque a gente sempre acostuma a falar do leste europeu de vodka. Vamos falar de vodka, tal de rum. O leste europeu tem essas coisas também. Vamos falar disso. Tem sim. Vamos tem história, hein? Dá pra falar de comunismo e vinho. Não, olha, os russos... Bom, fica pra amanhã o papo, fica pra amanhã. Beleza, não vou adiantar não. Deixa o pessoal passar à vontade. Isso. Marcelo, muito obrigado, meu amigo, até amanhã. Obrigado, até amanhã, gente. Me despeço também dos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin, a CBN Vale do Iguaçu, hoje sob o comando de Vanessa Stenzel. Vanessa, bom dia para você também, obrigado por esse contato, por esse espaço para mim e para o Marcelo. E você pode ter a experiência Taquari, taquari.com.br, Itália é o nosso tema. E você pode conversar com Marcelo Copelo, @Marcelo Copelo no Instagram, 1112.